Tá frio E os aí, Dan? preparativos aí Do quê? do King Crab? Tá rolando todo dia. Reunião aqui, Rafael. E vamos nessa. Vai ser legal. Muita Top, coisa, né, com pra certeza. esquematizar. Ah, eu imagino. Um Vai evento ser top. gigante, né? Uhum. E o lugar é novo, né? Então a gente vai ser uma experiência diferente. Vai ser bacana. Show de bola. Ô, Dan, tá frio aí ou apareceu o sol hoje? Cara, hoje deu um mini sol aqui, mas faz uma semana que tá chovendo 24 horas por dia, velho. Mini sol é ótimo, adorei. Deu um mini sol, assim, tipo uns 30 minutinhos. Mas parece que amanhã vai dar um solzão, vamos ver. Tá Pô, difícil que aqui a bom. situação. Você tá em outro Aí tá lugar chovendo. ou é a mesma casa de sempre? Eu Não acho que sabe. não, é porque não, eu morava no container antes, né? E agora me Isso. mudei, mais Ah, perto tá. da Então, acho praia. que eu acho que você tava no container ainda. Isso, não, então, agora eu me mudei. Que legal. E é bem top, perto da praia. Tem que vir aqui conhecer Santos, pô. Pois é, cara. Quero ir, com certeza. Vai curtir Só- muito, sem Com dúvida. certeza. Nossa, com certeza. Eu não faço ideia como é que é aí, cara. Não conheço nada sobre Santos. A não ser a Boqueirão mesmo. Mas não conheço nada, assim. Peraí. Foi o áudio. Peraí. Fala, Dan. Cortou teu áudio aqui pra mim. Ah, não, eu falei que eu não conheço nada sobre Santos, cara. Tipo assim, nada sobre a cidade. Não sei como é, não sei se é grande, se não é, se, sei lá, como é que é o tempo. Não sei nada sobre Santos. Santos é bem parecido com Floripa, é uma ilha também, mas está conectado com algumas Uhum. cidades ali, com balsa e tal, mas é bem pequeno, assim, a gente se divide em canais e... o que mais? As coisas mais famosas é a cidade onde o Pelé jogou, Charlie Brown, surf, skate, é uma cidade bem radical, assim, bem esportes radicais. Massa. Animal. É legal. A galera costuma entrar na hora, como é que tá o lance? Eles se encontram Cara, sempre? eu deixo. A gente espera até umas 13h34 por aí, tá? A galera vai entrando aos poucos. Ahn, Aí eu vou aceitando, mas ali 13h34 a gente já começa oficial. Ótimo. E lá no box, Gui, como é que estão as coisas? De boa? Como é que tá a Bem, Mamute? graças a Deus. O Mamutão tá bem, tá firme e forte lá. Acho que agora no final do ano ele vai atrás do L2 dele. Ai, que legal. É, vai ser bem legal. E o meu único treinador que ainda não tinha o L1 vai tirar agora em agosto. Vai correr atrás, né? Agora em agosto. Que vai ser na Saurus. Você vai estar lá, Ana? Acho 30 de agosto com 1 de setembro, não é isso? Ou é 31 ou é 30, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que é 30. No 31, não sei quantos dias tem agosto. Mas eu vou estar lá. Recebi esse chamado aí. Yes. Vai ser massa. Legal. Vai ser bem legal. Top demais. E ele já dá aula há quanto tempo? Ele tá comigo há, acho que 2 anos. É Dois o tempo que aninhos. ele dá aula, ou ele já dava aula antes? Não. Ele é formado em educação física, ele trabalhava em espaço de funcional, Ah, legal. mas mais firme, quase 2 anos. Um pouquinho menos. Você dá aula de crossfit há quanto tempo, Gui? Desde 2014. Faz tempo, Faz hein? faz um tempinho, né? Quantos Faz anos um você tem? tempinho aí. 33. Nossa! Eu achei que você era mais jovem. Não, é que eu não Ainda tenho barba, engana bem. é isso, cara, é isso, é isso. É ausência de barba. Você Tu me tem quanto, enganou Nath? bem. Eu tenho 36.
Você também parece mais nova. Quantos anos você tem, Dan? Cara. Eu tenho 29. Eu pareço mais velho. Não, eu não ia pareço falar mais isso. velho. É a Eu sou barba. mais que a sua idade. É a barba. Porra. Ai, meu Deus, velho. Eu me formei Ai, na ai, faculdade, era 2009. Comecei a faculdade em 2005. Nossa, eu tô velho demais. Fez em Santos mesmo? Fiz em Santos. Legal. Top demais. Tinha E, crossfit. e você já treinava cross quando você começou a faculdade ou não? Não, eu só pegava onda e andava de skate. Meu negócio era esportes radicais. Eu falei, meu Deus. E eu nunca tive habilidade com esporte, tipo, vôlei, futebol, não curtia, né? Mas uma grade da faculdade me chamou a atenção, que era esportes radicais. E aí eu falei, opa, acho que eu vou me inserir nessa área aí. Aí depois fui conhecendo, aí vi que tinha parte de treinamento, me interessei e tal. E aí eu já no segundo dia de aula, eu comecei a dar aula, fui chamada para dar estágio de natação. Que eu sabia nadar, né? Tinha experiência também. E aí eu comecei. Durante os 4 anos da faculdade, eu só dei aula de natação. E também tinha aqueles body systems, né? Então eu dava aula Legal. dessas práticas aí. Aí depois, só muito depois, que eu comecei a dar aula de crossfit, mas demorou. Aí eu comecei a praticar, não queria dar aula, e todo mundo falou, não, dá aula, você leva jeito. Eu, não. Aí depois que aí eu vi que, tá bom, vai, vamos dar uma chance. Aí eu comecei a dar aula de crossfit. E deu certo, eu acho, um pouquinho. massa. Que massa, hein? Uhum. Massa. Galera, boa tarde para todo mundo. Boa Boa tarde, tarde, diretor. Tudo certo? Eu queria tirar uma dúvida aleatória com vocês, se vocês me permitem. Deixa eu botar minha cara aqui também. Olha, Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, sou estagiário ainda. E eu gosto muito de saber a opinião das pessoas. Eu acho que eu tenho uma oportunidade única de perguntar para vocês, né? É sobre o Hyrox. Eu descobri recentemente e eu queria saber a visão de vocês, a opinião tanto pessoal quanto profissional, sobre a prática, sobre o que vocês acham, legal, vantagem, desvantagem, futuro, nada contra também. Acho que seria interessante saber a opinião de vocês. boa. Who's first? Quem quer falar? Eu posso ser. Vai lá, Gui. Pedrão, seguinte, eu não posso falar sobre algo que eu não tenho conhecimento aprofundado. Cara, eu não conheço o Hyrox, o que eu trabalho mesmo é o CrossFit, e o que eu sei é que o Hyrox, ele foca bastante na questão aeróbia, e que geralmente os treinos são de longa duração. Então, você comparar um com o outro é uma tarefa complicada, porque embora o CrossFit também tenha isso, o CrossFit não é só isso. Pelo contrário, na verdade, porque o nosso foco é a intensidade. Mas eu não posso te dar uma opinião se não tiver fundamentado em alguma coisa. É isso. Bom, eu também não tenho muito conhecimento, eu tá virando, assim, o mundo fitness, né? Aproveitando que a gente tem essa experiência. Pedro, quantos anos você tem, Pedro? 23. It's a baby. A cada ciclo de 10 anos, 5 anos, existem modalidades novas, né? Sempre vão surgir coisas novas porque precisa se renovar. Eu acho que agora tem não só o Hyrox, eu vejo uma onda muito grande de corrida de rua, eu vejo uma onda muito grande de uma ascensão de musculação, bodybuilders, né? Tem agora grandes academias, coisas que há 10 anos atrás também não estava tão no hype, talvez o CrossFit estava mais no hype, né? E aí cada um vai acabando se direcionando no que acredita. Então, assim, o que eu conheço também é muito do que o Gui falou, que são atividades de longas durações, trabalha muito a nossa via oxidativa ali, né? Que está longe do CrossFit, que está na intensidade, que trabalha as vias de variadas formas. Então, eu acho que vai muito do local, da comunidade, e deixar bem claro o que é o quê, né? CrossFit é isso, Hyrox é isso, e tá tudo certo, não tem certo e errado, e ver o que encaixa ali, mas tentar deixar direcionado e não misturar que as coisas, é tudo mais do mesmo, não. Então, ter bem claro qual que é a direção que a gente toma ali, em relação à cultura e o que a gente vai passar para os nossos alunos e aonde a gente também quer caminhar, né? E sempre vão surgir coisas novas, isso aí não tem jeito. Eu acho que não vou falar minha opinião, porque é muito parecida aí, eu conheço menos ainda do que o Gui e a Nath. A única coisa que eu assim, como conselho e você tá no início ali, talvez, né, não sei se você tá se formando, se não tá, talvez seja legal, sim, dar uma investigada em outras modalidades.
Pelo que eu vejo, escuto, eu não acho que é uma coisa que se sustenta por muito tempo. E eu, particularmente, propositalmente, eu não me aprofundo, não quero nem saber sobre, porque eu sei que o que eu quero é CrossFit, e assim, as coisas que meio que me desviam dessas coisas, eu também não me interessa muito, sabe? Eu não quero nem saber o que é, como funciona, porque, enfim, meu foco é CrossFit, né? A mesma coisa, às vezes, em relação a, tipo assim, eu acho que quando você tem a tua direção muito clara, profissional e pessoalmente, tipo assim, não importa muito o que outras pessoas estão fazendo, ou sabe o que está rolando, às vezes, em outros esportes, modalidades novas que estão surgindo. É legal saber sobre, mas eu, sabe, tipo assim, vai passar pela minha cabeça, eu vou matutar um pouquinho e beleza, continua no foco, é isso, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Muito obrigado, pessoal, de verdade. Nath, vamos dar então. Vamos que vamos. Fica à vontade aí para fazer tua reunião, tá? Já antes de você começar, agradeço por você estar aqui, dedicar esse tempinho. Agradeço o Gui, como sempre, né, Gui, por fazer a função. Cada vez mais, na verdade, eu acho que por vários motivos vou estar cada vez menos presente online e aqui também. E então o Gui tá me ajudando bastante com isso e agradeço demais, tá, Gui? Tua força tá ajudando a gente aqui, o grupo, muito, muito. Então, vamos seguir nesse ritmo e vamos embora. Nath, obrigado de novo e fica à vontade, tá? A reunião é sua. Que legal. Eu que agradeço sempre o convite. É muito bom estar com você, Dan, e com o Gui também, parceiros aí da jornada. E, peraí, deixa eu começar aqui a compartilhar a tela. Vocês vão se comunicando comigo? Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Deixa eu ver se eu consigo só mudar aqui. Mudou a tela? Sim. Sim ou não? Mudou. Tá. Então eu vou voltar para a primeira. E aí eu quero ver vocês aqui. Então, bom, primeiro o convite veio pelo Gui, né? E pelo Dan. Falando sobre uma aula, uma rock class. Quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, mas como assim, né? Depois o Gui pode até falar, me interromper e dizer o porquê que veio esse convite e porquê desse tema. Eu vou deixar isso para você responder, Gui. E aí eu tentei pensar da melhor forma, claro, com muito conteúdo ou do que eu posso auxiliar da minha experiência para passar para vocês. Gui, você quer falar sobre o tema? Antes da gente dar Com continuidade? certeza. Tá, obrigada. Quero sim. Pessoal, uma aula rock and roll, a ideia foi na Nath. Primeiro que quem vê a Nath consegue imaginar que ela tem algum outro perfil, se não seja uma roqueira de verdade. Opinião particular minha, mas pelo menos essa é a imagem que eu acredito que ela vende muito bem. Mas mais do que isso, a Nath, lógico, ela é uma seminar staff, ela tem muita experiência, mas ela tem uma presença e atitude muito forte nas suas correções do seu método de ensino. E isso, ele é uma característica importante para a gente que dá aula. E posso dizer até mais, aqui no Brasil, é uma característica muito importante para que o aluno goste de estar frequentando essa aula. Então, eu não via ninguém melhor do que a Nath para trazer esse útil ao agradável. Esse foi o motivo. Yes, muito obrigada por você associar isso a mim. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite. E aí, eu falei, bom, vou tentar juntar tudo que vai ser importante para essa galera. Treinadores recentes, treinadores mais experientes, para a gente poder chegar numa conclusão do que é uma aula rock and roll, né? Uma rock class, que eu definiria como uma aula que vai te impactar. De alguma maneira, você vai sair dali impactado, tanto da forma do coaching ou até mesmo numa experiência geral, tá? Vou mudar aqui a tela. Então, eu falei, poxa vida, como é que eu vou tentar conectar isso, né, com eles e a gente tentar levar algumas definições e alguns conceitos. Então, eu fui pesquisar o que era uma atitude rock no Google mesmo, né? E aí ele trouxe para mim essa definição, que uma atitude rock and roll é contestar dogmas, é duvidar das regras, repensar o conceito de certo e errado e não aceitar as imposições simplesmente porque elas existem. Então, aí traz muita atitude do rock, né, do rockstar, de talvez se rebelar ou até ir contra as regras. E aonde que eu consegui ver como é que a gente pode pensar em cima disso, né?
que a gente acredita numa metodologia que não necessariamente sejam regras, mas são conceitos que dão certo, que dão resultados, né? O CrossFit, ele é mensurável, observável e repetível, e é por isso que ele dá certo, e é por isso que a gente se conecta em relação a isso. E tentar pensar de que realmente não existe o certo e errado em relação ao CrossFit, em relação às suas condutas, mas existe, assim, coisas que te mostram que aquilo ali tá na direção certa, né? E aí, não aceitar as imposições simplesmente porque elas existem. Então, assim, é você ver um método, é você ver uma definição e ter a curiosidade e a sua autorreflexão de ir atrás do porquê que essa definição tá ali e o que ela traz para você. Então, isso traz a importância de você se questionar, tá? Então, ter a base ali do teórico e levar isso para uma reflexão e realmente ver que aquilo funciona. Então, eu coloquei ali a questão do certo e do errado, né? E essa questão logo em seguida do porquê. Então, por que você dá aula de CrossFit? Por que você acredita no método do CrossFit? Não temos o caminho certo, mas a gente tem o caminho, talvez, da direção mais clara, né? Então, o CrossFit traz isso para a gente, de trazer definições, de trazer ferramentas para você corrigir melhor, para você observar melhor. Então, acho que talvez uma atitude de um rockstar ou rock and roll é você pegar essas definições e ir atrás, fracionar elas, entender o porquê que elas estão ali e por que elas realmente funcionam, tá? Então, eu traria essa atitude de nós como treinadores de sair da zona de conforto e sermos curiosos e contestar o porquê das coisas estão ali e ir atrás para poder certificar de que sim, isso faz sentido e é o caminho que eu vou percorrer. Então, manter essa atitude como treinador, de sempre ter uma dúvida, ou de sempre compartilhar o que você sabe. Então, eu acho que vejo muito essa parada do rock, tentei associar com essa sensação da gente nunca estar satisfeito, né? E sempre contestar o porquê. Então, acho que isso é importante, todo treinador tem que ter para poder executar uma boa aula, uma boa experiência. E aí, a gente falando de uma aula rock and roll ou de uma aula que você vai ter uma boa experiência, ela engloba milhões de coisas, né? Então eu vou tentar, assim, resumidamente, passar por aqui como se fossem alguns pilares. Então a gente entra aqui no pilar do conhecimento. E olha só quanta coisa que a gente precisa ter no nosso processo interno para poder entregar uma experiência boa, né? Então no conhecimento ele abrange tudo, da metodologia do CrossFit, nutrição, anatomia, fisiologia, habilidades de pesquisa, populações especializadas, métodos especiais, âmbito de prática, psicologia comportamental, alfabetização médica e aplicações específicas do esporte. Isso aqui, galera, eu não tirei da minha cabeça não, tá? Tem um artigo da CrossFit que tem vários itens e eles selecionam isso para a gente poder estar cada vez mais com o nosso processo interno fixado e auxiliar na nossa prática, tá? Depois do seu conhecimento, que você colocou tudo e absorveu tudo, vem a parte da aplicação, que aí vem muito do trabalho do treinador ali na prática, né? 6 critérios de treinamento eficaz, programação, escala, que é a nossa adaptação, planejamento de aula, aplicação do método. Aí você vai abordar intensidade, treinamento limiar, gerenciamento de clientes, habilidades de negócio e ética, prática profissional, clínica e pensamento crítico. Em sequência, isso está ligado à aplicação, a gente entra no próximo, que vem para a construção de relacionamento, porque se você vai dar uma aula, todo esse teórico, ele é muito importante, a gente tem que correr atrás, a gente tem que voltar lá para aquele slide e contestar, por que a gente tem que estar lá, né? Então, a gente tem que estudar, tem que estar com isso bem fixo, e aí a gente entra com a parte da conexão, né? Então, entra muita coisa, habilidade de comunicação, como que você vai dar a dica, se é verbal, se é visual, né? Se você vai fazer isso de uma outra forma, construir ali a sua comunidade, implementar a sua cultura, ter uma empatia genuína ali com seus treinadores, com seus alunos, né? Autoavaliação, autoconsciência, entra muito na parte de feedback, gestão de conflitos, porque nem sempre a nossa aula vai ser um ambiente que vai ser confortável e nem sempre a gente vai estar longe de conflitos. Então, isso faz muito parte do nosso piso preto ali. Inteligência emocional, situação de conscientização. E a gente precisa ter isso em prática também, além das outras habilidades que eu preciso enxergar, não só da teoria, né? Na sequência, se alguém tiver alguma dúvida aí, vai falando, tá? Manda no chat.
Na sequência, a gente vem para o ponto de liderança, e aí eu posso até levar para o ponto de que se você for o cara da banda ali, vamos levar para a música, né, que é o líder, você tem uma banda e você tem um time, você tem outros treinadores ali para você orientar, né? E para esse show acontecer, para tudo estar harmonizado, você precisa ter uma liderança com muita clareza. Esses itens também estão destacando isso, então, visão e estratégia, como que você vai desenvolver os treinadores, mentalidade de crescimento, credibilidade, habilidades de mentor, né? Como que você se porta como um bom líder, tomada de decisões, compromisso com o serviço, consistência, resiliência, ética profissional, disciplina e profissionalismo. E aí, eu coloquei ali no resumo de tudo que um ótimo treinador obtém grandes resultados conectando essas 4 áreas. Então, a gente não pode trabalhar só uma delas, a gente tem que tentar vincular todos esses pilares enormes, vocês viram quanta coisa tem ali listada, para a gente poder ter pelo menos uma pontinha ali do iceberg do sucesso, ou tentar chegar mais perto disso, né? As peças juntas transformam e fazem o show acontecer. Quanto mais experiência, mais desafios. Quanto mais desafios, melhores resultados. Então, isso vai levar, nesses desafios vão acontecer, com certeza, muitos erros, né? Muitos questionamentos, muitos enganos. E aí, através dessas experiências, é onde a gente consegue melhorar o nosso resultado. E aí, a gente entra na parte da aplicação. O processo de desenvolvimento do treinador, ele precisa ter esses 5 pontinhos aí que eu coloquei. Então, além desse todo o conhecimento que você viu ali, que a gente precisa estar afiado, a gente precisa avaliar o que está sendo feito. A partir dali, você precisa ter um feedback, ou você precisa dar feedback para os seus treinadores. Você vai adquirir, né, a partir dessa avaliação, o que está bom, quais são os pontos de melhora, os pontos que você precisa enfatizar um pouco mais. Dali você precisa ir para a parte da prática, para ver se você consegue manter uma melhora desse ponto, ou se você ainda vai estar insistindo no erro, ou se ainda não é da melhor forma que você está entregando. Aplicar dentro dessa prática, e sempre, galera, sempre a gente vai ter que repetir, porque não tem uma aula igual a outra, e você precisa repetir. Tanto, eu montei um plano de aula hoje, e aí eu tenho que dar 6 aulas. As 6 aulas vão ser iguais? Não, elas vão ser diferentes. Eu vou repetir o meu processo interno, que eu coloquei lá no papel, que eu fiz no meu plano de aula, que eu planejei, e eu preciso repetir ele. Lá no final da aula, com certeza, eu dei aula às 6 da manhã. A minha aula das 9h15, ela vai ser muito mais fluida, ela vai ser muito melhor. Isso eu tô falando no micro, né? Que é um dia de aula onde você se avalia, você pratica, você aplica e você repete. Mas esse processo ele também tem que ser no macro, né? Então, por exemplo, eu fiz o plano de aula hoje e o meu foco é dar dicas em dicas estáticas, porque eu vejo que esse ponto é um ponto que é meu falho. Final do dia, check. Beleza, eu acho que eu consegui manter isso, recebi um feedback de um colega meu da equipe, ele falou que foi bem melhor do que antes, eu consegui observar mais, mas eu também tenho que ter como treinadora talvez um objetivo macro. A Natália, como treinadora, ela precisa melhorar a capacidade de comunicação dela no briefing antes do workout. Eu não vou, talvez, avaliar essa melhora num dia só de aula, porque eu tenho vários briefings, eu tenho vários workouts numa semana. Mas eu posso pedir um feedback ou alguém dar esse feedback para mim, de ver como que essa mensagem está sendo feita, né? Então, esse lance de você repetir o que você precisa melhorar é o que eu preciso ter sempre em mente, seja ele no micro, que é um pontinho só, sei lá, numa parte mais estática ali e dinâmica do movimento, ou até mesmo na sua habilidade como treinador no geral, que tem várias outras, muitas habilidades fora as que a gente conhece, né? Então, numa percepção mais macro. E aí, eu levo para a parte da prática, né? A gente só aprende quando realmente a gente coloca a prática. E, às vezes, quando a gente relaciona uma aula com uma aula rock and roll, você vê o cara dando aula e fala, nossa, mas ele tá muito seguro do que ele faz, ele quase parece que nem, né, é tão fluido, você vê que é uma coisa muito natural. E, às vezes, isso você não sente, ou você não consegue expressar isso, talvez por medo, por insegurança como treinador. E aí, se você tem medo, você tem insegurança, é que talvez você precise solidificar um pouco mais o seu processo interno, que é tudo aquilo que eu falei antes, tem muita coisa, para você talvez se sentir um pouco mais seguro
e conseguir liberar a hora do showtime ali para os seus alunos e para a sua comunidade. Eu achei essa frase aqui, eu até tentei pesquisar um pouco mais sobre esse cara que escreveu a frase, mas eu não achei muito sobre ele, mas eu gostei muito do que ele escreveu, que diz: o medo é a demonstração da falta de confiança. A confiança se alcança por meio da prática. A prática nos torna experientes, e a experiência nos torna corajosos. E a coragem, eu penso que é uma atitude muito de um rockstar ali, né? E mesmo que você esteja inseguro, porque nem sempre o rockstar ele tá seguro ali na hora do show, né? Ele consegue passar isso porque talvez ele também não tá ligando pro erro se acontecer algo errado. E ele tem tanta habilidade de sair das situações porque ele tem um background que talvez se acontecer o erro, ele vai lá e consegue remanejar ali, né? Não que a gente tenha que errar sempre, mas que a gente tem que ter a coragem de colocar essa confiança em prática. E que tudo bem, que nem sempre vai dar certo, e que a gente, com as nossas habilidades do processo interno, vamos fazer com que a gente remodele esse erro e consiga transformar numa experiência boa. Então, a gente olhando uma aula, assim, muito fluida, muito segura, com muita confiança, requer coragem. Então, isso fala muito mais sobre as nossas atitudes, né? Você passar por um teste que você não está acostumado, você dar uma aula para uma turma que você não conhece, ou você começar a dar aula num box diferente. Então, tudo está ligado com confiança, tudo vai estar ligado com a sua prática. Então, independente do tempo que você dá aula, se você é um treinador mais novo, tudo isso vai estar ainda sendo construído, né? E com certeza, com treinadores que dão aula há mais tempo, você vê que isso é um pouco mais fluido. Então, tudo tem a ver com o nosso conhecimento e o quanto a gente encara essa parte de falhar mesmo, né? E ter essa consciência de eu falho porque talvez eu tenha que melhorar algo. Eu preciso ter feedback para melhorar esse algo. Melhorei um pouquinho? Ok, agora eu tenho coragem de aplicar ele de novo. E aí, pode ser que eu tenha que melhorar outros pontos. Então, sempre ter essa parte do repetir e da aplicação. Alguém tem alguma pergunta até aí? Não? Ok. E aí, galera, a gente vai para uma parte que também vai muito da minha experiência. A gente estava, antes da galera entrar aqui, eu vou mudar, tá? A tela. E eu ainda coloquei assim, ó. Where's the rock? Uma aula rock and roll, ela precisa ter uma trilha sonora sempre de rock and roll? Não necessariamente. Eu acho que primeiro tem que ter a sua característica ali de uma música que você consiga curtir também, não só para você, mas para os seus alunos, mas também não ficar sempre com a mesma, né? Por exemplo, a gente tem aqui 8 treinadores na CrossFit Boqueirão, cada um sabe o estilo de cada um. Cada um, se você me perguntar de cada um, a gente vai saber. Então, por exemplo, que nem o Gui próprio falou, você olha a Nath e você assimila com um rock and roll, né? Mas nem sempre a minha aula tem rock and roll. E aí a gente vai entrar nisso aqui que eu vou explicar para vocês. O Hugo é um cara que curte muito a faixa da música pop, né? Então você vê, se estiver tocando Britney Spears, você nem entrou no box, provavelmente vai ser o Hugo que vai estar dando a aula ali. Então, assim, tem várias características. Mas nem sempre precisa ser também aquilo que você gosta toda hora. Eu acho que a gente está dando aula para várias pessoas e a aula também não é só para você, mas sobre eles também. Isso tem a ver com as experiências que você pode causar em cada parte do workout. Todo mundo aqui tem que estar ciente que você precisa construir um plano de aula. E esse plano de aula, assim como o Gui falou da presença e atitude, que é também se a gente depois até quiser fazer uma outra chamada sobre isso, tem vários tons que você pode usar em relação às partes da aula também. A gente também pode assimilar com música, né? Mas não a música especificamente, sim com... Eu coloquei aqui o BPM, né? Que são as batidas por minuto. Você consegue transformar um ambiente dessa forma também, através disso, tá? E aí, voltando ao que a gente estava falando antes, em relação a nossas idades, né? Eu dava aula de spinning e eu construí o meu CD. Então, eu tinha que montar de acordo com a minha aula. A hora do aquecimento, a hora talvez de uma subida, de uma reta, de um terreno misto, enfim. E a parte do cooldown. E aí, essa construção, que é o background, que me fez entender as partes que eu poderia deixar esse ambiente mais imerso, né? Eu até tentei colocar aqui a música para vocês escutarem junto comigo, mas não vai acontecer. Mas eu também quero mostrar para vocês que não tem segredo. Então, por exemplo, se você tiver um Spotify aí com você, todo mundo tá com o celular, né? Você pode abrir o seu Spotify e aí você vai digitar lá na pesquisa do Spotify 120 BPM. O 120 BPM... Ó, eu tô fazendo a minha pesquisa aqui no meu também.
Tem uma primeira listinha ali, tem até um álbum que tá 120 BPM e tem um foguinho. Não sei se para vocês apareceu. E aí, escolhe qualquer música que você consegue ver aí. Tem uma até que não sei se todo mundo tá conseguindo a mesma que eu, mas tem do Elton John, que é aquela Cold Heart. Essa música, se você colocar play aí, você vai conseguir nitidamente ver um ambiente de alongamento e aquecimento geral. Então, não é um batidão ali muito forte, você consegue se comunicar bem com eles e você está realmente fazendo um warm-up ali, tanto com essa parte sonora quanto com o seu corpo. Alguém conseguiu dar play em alguma coisa aí? O que vocês acharam? Você conseguiu achar essa, Gui? Boa. Eu consegui e realmente combina bastante, como você falou. Você consegue já se sentir imerso com um aquecimento geral, vai rolar um alongamento ali, você vai conseguir aumentar ali a sua frequência. Depois, a gente entra no aquecimento específico. E aí, vocês podem digitar, até coloca já direto 160 BPM. Obviamente, vai ter uma batida um pouquinho maior. E aí, você pode até colocar esse... Apareceu aqui para mim, 160 BPM Rock Running. Pode até ser esse. E aí, não necessariamente no aquecimento específico, eu, particularmente, por exemplo, eu vou ensinar um Hang Power Clean. Não é uma parte da minha aula que vai ter música o tempo todo. Vai ter muito mais comandos meus. Porque eu vou comandar progressões, eu vou comandar dicas, né? Mas a gente pode ter nesses meios, porque depois desse meu aquecimento específico, que vai estar rolando essa batida de 160 BPM, vai ter, por exemplo, uma prática com cargas leves. Depois vai ter uma parte de build-up, eu vou aumentar minha carga, eu posso estar nesse cenário dos 160 BPM, né? E logo depois que a gente concluir essa parte desse aquecimento específico, se tiver um de barbell ou ginástico, a gente vai estar incluindo essa galera aí já encaminhando para o break, logo em seguida para o workout, né? Que aí é um outro ambiente. Então, logo em seguida, você pode digitar os 180 BPMs, que é o que eu costumo colocar e assimilar com a hora do workout. E aí vocês vão ver que vai aparecer muitas sugestões. Tem a sugestão do rock, que com certeza não tem erro. Então, se você colocar ali um Metallica, um AC/DC, com certeza a vibe vai ser muito boa. Mas tem muitos 180 BPM que são eletrônicos, então é muito legal também, a vibe vai lá em cima. Vai muito disso, é diferente de você colocar, sei lá, você coloca lá um workout, galera, 3, 2, 1, você deu o seu briefing, e aí você põe um Maroon 5. Com certeza, Maroon 5 não está em 180 BPM, ele vai estar ali em 120, que é o aquecimento geral específico, tá? E isso é importante também, porque você, como treinador, você sabe que o seu briefing é bom, e se você acha que ele não é bom, então é hora da gente começar a treinar ele. Então, você deu um ótimo briefing, você vendeu ali, deu o challenge pra galera, e no 3, 2, 1, você soltou uma música que, vamos encarar esse workout e vamos dar tudo, sabe? Então, assim, faz muita diferença. Não que a música seja essencial, mas isso vai ajudar muito no cenário da sua aula. E aí, não necessariamente precisa ser rock and roll. Tenta buscar, ouve essa playlist aí de 180 BPM, vê o que você se identifica, e vê o que a sua comunidade também se identifica, e tenta colocar isso na hora do workout, vocês vão ver que vai ser bem massa em relação à experiência geral, né? E aí, depois que acabou o workout, independente do tempo, se for curto, longo, você vai para a parte do cooldown, que é óbvio que está ali, 80 BPMs, então é muito mais tranquilo do que um aquecimento geral, é um ambiente diferente. Eu, particularmente, quando a gente faz o cooldown, tem dias que é só pegar o resultado e guardar a barra. O cara terminou o odd morrendo. Uma música tranquila vai trazer ele a acalmar a respiração dele. Inevitavelmente, isso não tem jeito, é inconsciente, né? A gente imerge muito em relação ao som. Então, pode ser só guardar o material, vocês vão colher o resultado, pode ser um alongamento onde você faz uma prática de uma outra coisa mais tranquila, ou então um próprio alongamento. A gente faz também bastante aqui, eu gosto muito particularmente de fazer trabalho de respiração, quando sobra um pouco de final de aula, é bem importante. Tem até uma trilha sonora que eu gosto bastante, que a gente usa, que é o Parra For Curva, é um DJ, e é uma música muito vibes, assim, então a galera fica muito imersa. E também tem esse equilíbrio de como vai ser o seu cooldown no plano de aula, né? Não só colocar todo final de aula a respiração. Varia um pouco.
No outro, a gente vai fazer um alongamento com elástico. No outro, a gente vai fazer um alongamento no chão. No outro, galera, a gente vai conversar. Galera, o que foi mais difícil hoje? O power clean ou o pé na barra? O que vocês acharam? Mas, nesse ambiente, vai ter uma musiquinha ali mais tranquila, onde você consiga se comunicar também e eles consigam entender que a hora da intensidade chegou ao fim, né? Você tá ali numa parte de descanso, a gente vai voltar à nossa frequência cardíaca. Então, assim, dá print nessa tela, porque se você não tem uma base de construção, tá tudo bem. É difícil, às vezes, a gente chegar nessa conclusão de BPM, né? Então, às vezes, a experiência dos antigos, hoje tem Spotify, não faz CD, não faz nada. É muito mais fácil, eu vou lá e clico. Então, faz muito sentido essa questão do BPM. Eu uso até quando eu vou correr muito, eu coloco lá playlist de BPM 180 e é ótimo, né, para corrida. Se você tiver desanimado na corrida aí, dá essa sugestão para os alunos, é bem legal e funciona. Você pode usar isso em qualquer ambiente, seja qualquer for o estilo de música que você prefira escutar. E aí você vai estar variando também e vai ficar uma aula super diferente, diferenciando os estilos e os ritmos. No próximo slide, eu venho com uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Dave Grohl. Para quem não conhece, ele é o vocalista hoje do Foo Fighters. Começou no Nirvana como baterista, ele é baterista, na verdade, né? Tem um livro muito bom dele, e aí ele vem com essa frase: No one is you, and that is your biggest power. Então, assim, ó, você é o rockstar da sua aula, né? E você é único. E o seu poder é ser você. Então, é muito além de um estilo musical, é muito além de como que você vai conduzir isso, porque você sabe o seu jeito. Você sabe o que conecta você com seus alunos. Você sabe qual que é o seu ponto forte. E ninguém consegue fazer isso igual você. Eu não consigo dar... A gente tem o mesmo plano de aula, eu, o Gui e o Dan. A gente vai seguir esse plano de aula porque a gente tem o nosso processo interno muito em dia, mas com certeza serão 3 aulas com 3 características diferentes. Então, o Dan tem o poder dele ser ele mesmo, o Gui também tem o poder de ser ele mesmo, e eu também. Então, eu acho que a gente tem que se fincar muito na parte do método, estudar. É por isso que tem esse grupo, é para a gente sempre reciclar as coisas que a gente precisa discutir. Tá sempre conectado com feedback. Você tem uma equipe, você é o líder ali. Saber conduzir isso é muito importante. E não é porque você é o líder que você só vai ficar no papel de líder, que dá funções. Você também precisa estar ali, vulnerável a esse seu time, né? Para que eles te ajudem e para que eles te deem feedback. Você é um líder, você não vai receber feedback, como é que você vai melhorar, né? Então, isso também é um poder nosso, de cada um. Se tornar vulnerável para poder melhorar, se tornar vulnerável para sim errar, às vezes. E é isso que vai construir uma aula de experiência marcante, né? Quanto mais a gente tá nesse cenário de que, eu sou um rockstar, eu dou uma aula rock and roll e vai. Esses dias eu converso com muita gente quando a gente dá os cursos no Brasil, e aí eu escutei que, tipo, a pessoa não faz um plano de aula, mas ela é excelente. Poxa, eu não duvido que essa pessoa seja excelente, mas imagina se ela fizesse o plano de aula, ela seria 3 vezes mais excelente. Porque eu entendo que treinadores, principalmente que têm uma experiência muito vasta, você olha o workout e meio que você já sabe o que você vai fazer. Mas isso não te prepara para tudo. E a gente tem que ter essa consciência. Eu dou aula há 20 anos. Eu vou fazer meu plano de aula. Porque ali naquele plano de aula eu vou conseguir ver todas as possibilidades de dar certo, de dar errado. O que eu vou fazer no scaling, se chega uma pessoa assim. Então, isso vai fazer com que seja uma aula rock and roll, que seja uma aula fluida. Eu ter essas possibilidades para eu poder caminhar para várias direções. Então, assim, isso faz parte do nosso processo interno, que foi tudo ali do que eu listei, e aquilo ali tá tudo na CrossFit. Tudo que vocês forem procurar ali, vai ter um assunto sobre isso. Depende se você estiver estudando para nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ela te dá as ferramentas para você estar com esse background bom, para você chegar nesse ponto de uma excelente aula. Que nunca vai ter uma aula perfeita. Se você tiver um auto-feedback, uma auto-cobrança ali, você vai falar, putz, podia ter sido melhor aqui. Mas a busca de cada detalhe, de saber como receber esses alunos, saber como que vai estar esse ambiente, saber como que você vai se relacionar com eles, e saber o coaching ali, que é a parte que a gente precisa ter da teoria, com certeza vai te entregar esse final da sua aula ser uma aula rock and roll, independente de estilo musical,
mas numa aula que tenha muita presença e atitude, que marque eles de qualquer maneira, né? E só vai fazer sentido para eles que é uma aula boa se você, treinador, fizer eles sentirem isso. Então, só faz sentido se a gente sente. E aí, é nossa responsabilidade chegar nesse ponto de fazer com que eles vejam que tudo que está sendo feito ali é para eles e tem um sentido de melhora sempre, né? E isso é uma tarefa muito difícil, tá? É muito difícil. E todo dia a gente tem que tentar buscar um pouquinho mais e mais para poder chegar nisso. Então, eu gostei muito dessa frase, porque eu acho que a gente tem que ter inspirações para a gente poder ter mais clareza e talvez ver exemplos do que é legal para introduzir, do que às vezes também não é legal. Mas a gente não deve ser igual a essas inspirações. A gente tem que achar a nossa própria direção, o nosso próprio estilo e o nosso próprio cuidado. E eu acho que cada um aqui dentro dessa sala tem o seu, sabe qual que é o seu big poder aí, e cada um tem um diferente do outro. Então, colocar isso em ação, se inspirar com os exemplos, mas colocar a sua identidade em todo o passo que você der ali, para o cara sair da aula e falar, não, eu fiz a aula do Gui, e pô, esse cara aí é massa. Eu fiz a aula do Dan, e realmente ele é diferente. Então, você ter essa parte de colocar a sua identidade. E aí, no final, eu agradeço aqui por mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Eu não vim com muitas teorias, mas eu venho com muita, talvez, prática do que eu faço. E já errei muito para estar aqui nesse lugar, em relação até tá tudo, né? E construir CD, e fazer música, e saber como que meus alunos vão ser recebidos, não ter, talvez, uma atitude que não seja legal para a experiência deles, né? Então, eu tento trazer dessa forma para poder ficar mais simples, mas que a gente deixe bem claro de que eu preciso estar sempre estudando para esse simples e para esse fluido acontecer de forma natural quando vem você dando a aula de fora, né? E olha quanta coisa faz parte da aula. Então, é plano de aula, é o estudo, é como que você vai entregar isso, é talvez o que eu vou colocar para eles escutarem, como que esse ambiente está sendo feito, como que eu recebo eles. Ah, eu recebo com um copo de café na mão, entra aí, vamos lá alongar, vamos lá aquecer, né? Então, ver essas partes, tentar fazer uma conduta de que a gente consiga receber eles do começo ao fim e esteja servindo eles da melhor forma possível, e faz tudo muito parte do que o método entrega pra gente, né? Mas aí, entregar isso é o mais difícil. E ter feedback em cima de feedback para você chegar nessa conclusão de que as pessoas querem fazer a sua aula, que é uma aula diferente, porque vocês fazem sentido para aquilo que elas estão realizando ali no momento, tá? E é isso. Ai, meu Deus. Vocês curtiram aí? Alguém tem alguma pergunta? Sem muita teoria, mas muita atitude de rock and roll. Top. É isso. Não precisa ser necessariamente uma aula com rock and roll, né? Mas eu acho que o ambiente que consiga transformar a galera e fazer... E às vezes, em relação à música, pô, você tá com, não sei, poucos alunos ali, 5 alunos, aquele dia de chuva, sexta-feira, a galera foi treinar, aqueles poucos e bons. Você vai lá e pergunta pro cara mais tímido, talvez, o que você gosta de escutar? Aí o cara, sei lá, mete lá, eu gosto de escutar, sei lá, alguma coisa. Green Day. Aí você põe 3, 2, 1, a primeira música vai ser do Green Day. Esse cara, ele vai sair dali feliz da vida, ele não vai nem lembrar do workout, ele vai lembrar que você lembrou dele. Então, assim, a gente pode conectar com as pessoas de várias formas. Isso é bem legal. E é isso. Top, Nath. Vamos ver se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí. Se não, Guizão, tiver alguma coisa para falar também, fica à vontade, tá? Eu, na verdade, não tenho uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma colocação. Que, na verdade, é um elogio. Foi muito legal, porque você pegou exatamente o ponto que eu esperava que você trouxesse. Que a aula rock and roll é uma aula, sim, que ela é uma aula com muita estrutura por trás, como você mostrou, com muitos tópicos que foram envolvidos, mas em nenhum momento você falou como se portar. Porque no final, você mesma colocou ali que cada um tem o seu estilo de ser e é como é. E isso foi uma coisa que me assombrou um pouco no meu início da minha jornada de treinador, porque eu me cobrava muito de eu não conseguir fazer sacadas engraçadas na minha aula. Tipo, e olha que coisa tonta.
E eu me preocupava que eu tinha que ser engraçado para poder ser querido pelos meus alunos, e após muito tempo de piso preto, eu consigo ver que eu não preciso nada ser brincalhão para ser agradável, para ser querido, que o conhecimento que a gente busca e replica nas aulas é mais do que o suficiente para os seus alunos reconhecerem você como um treinador rock and roll. Então foi muito show, gostei demais. E eu acho que isso acontece muito, talvez, quando a gente está começando a dar aula, aí a gente acha alguém, por exemplo, eu achei o Gui. Poxa, o Gui é minha inspiração. Aí eu, Natália, vou querer dar aula igual o Gui. Mas aí eu não consigo dar aula igual o Gui. Aí eu me frustro. E aí eu acho que eu não sou boa o suficiente igual o Gui, porque eu não estou fazendo o que ele está fazendo. E não, a Natália vai estar fazendo do jeito que ela está fazendo, né? Então, é isso, é realmente a gente precisa entender que a gente tem o nosso próprio poder ali, que às vezes ele não está desenvolvido, e a experiência, a aplicação vai fazer esse desenvolvimento, né, aos poucos. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais engraçado. Então, por exemplo, tem vários exemplos aqui, por exemplo, a Boqueirão, tem o Rafa e o Bruno. Eles são parecidos até, mas eles são totalmente diferentes. Então, assim, eles até falam, eles não somos primos. O Rafa, ele é um cara sério, ele é um cara que ele não vai ter muita piadinha durante a aula dele, mas o Bruno já é totalmente diferente, né? E ambos dão ótimas aulas. Então, assim, o Bruno tem como o Bruno querer se inspirar no Rafa, querer dar aula igual o Rafa? Não dá. Então, não iria ser o Bruno, né? E é o que você falou. E eu acho que às vezes acontece isso muito no começo da carreira como treinador. Você vai e faz o curso do fulano e aí você quer dar aula igual o fulano. Não, cara. Acha o teu poder aí. Tenta ver o que você tem de mais forte. Se você não tem, procura um pontinho. Eu falo baixo. Então tá, eu vou tentar, pelo menos quando eu der o briefing inicial da aula para a galera, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Esse vai ser o meu ponto. Pronto. Aos pouquinhos você vai se acostumando com a sua voz e você vai melhorando, e não a sua entonação igual a entonação de aula que o cara que você fez o curso deu, sabe? Então, assim, e é difícil às vezes. E para isso, talvez a gente precise de feedback. Olha, você tá dando aula bem, eu gostei. Ou então, pô, achei você parecido com tal, mas ainda não tá legal. Enfim, é essa construção que a gente vai ter. Isso é muito importante. E às vezes é o que falta, talvez, no início da carreira da galera, Gui. Eu sinto muita falta disso. Porque você não tem o norte. Aí você ganhou o norte de uma referência. E aí você quer ser igual. E aí você não consegue ser igual e você se frustra. Não, você tem o poder aí. Vamos estudar, vamos aplicar. Você consegue ganhar isso e não pode ter pressa. A pressa não ajuda. Vem junto com a cobrança e aí não fica um ambiente legal. O Vitor mandou igual eu. Igual eu? Não sei. Se é igual eu? Se é igual o Gui? Tá aí, não falou. Beleza. O que mais? Vocês são muito quietinhos. Foi ótimo, então. Felipe tá comendo aí, ó. Tô vendo. Felipe Vieira. O que você achou, Felipe? Você dá aula há quanto tempo? Fala aí. Peraí. Tá me ouvindo? Sim. Dou aula há mais de 4 anos já. Sou CrossFit Level 2, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trabalho na CrossFit Patrão atualmente. Achei bem massa a reunião. Falou principalmente ali, né, dos assuntos que envolvem piso preto. Acho que me chama bastante atenção de você dar uma aula massa e desenvolvendo aquilo em cima da sua característica pessoal como treinador, né? É sempre importante a gente, tipo, pegar o que é melhor, quando a gente está aprendendo principalmente, né? Pegar o que é de melhor, né? Naquele treinador que é mais experiente, mas aplicar a nossa personalidade, né? Porque não vai ter nada mais genuíno e não vai ter nada que chame mais atenção do teu aluno do que aquele que você é, aquela pessoa que você é. Né? Então, se a gente às vezes ficar... É muito normal quando a gente está aprendendo com alguém mais experiente, né? Que a gente tente pegar as melhores características das pessoas. Só que o ponto que é melhor ainda é quando tu pega as melhores características, coloca ela dentro daquilo que tu entende como melhor, né? Dentro das tuas próprias características, e isso faz com que, além das pessoas te enxergarem como ótimo treinador, elas vão ver que aquilo não é uma coisa forçada, né? Tu não está tentando imitar ninguém, apesar de ter um padrão, né? Que a CrossFit, ela desenha um padrão de aula para nós, né? Aquecimento geral, específico, workout, cooldown. Porém, tipo, aquilo ali é o desenho, e a maneira com que tu desenha aquilo é o que vai definir, né, o sucesso da tua aula, na minha opinião, né? Então, achei massa demais.
Total. E você falando, Fê, me fez lembrar que eu até falei, né, da parte de equipe. Às vezes você é um líder, né? Você vai ser o frontman ali da sua banda, mas você tem os caras da banda para poder auxiliar. E se você é uma equipe que trabalha com feedback, ou às vezes não tá dando um feedback, ou até você tá com um treinador um pouco mais novo, que tá tentando se achar ali, funciona muito a potencialização da característica dele. Então, por exemplo, eu tô dando aula com você, Felipe, e aí eu gostei muito do seu sorriso. Então, assim, Felipe, você tem um ótimo sorriso. Eu gosto da maneira como você recebe a galera, a sua aula é boa e tal. Você acha que você vai deixar de sorrir? De forma nenhuma, porque você ganhou ali um bônus daquela característica, né? Então, Felipe, você é um ótimo cara em ver faltas dinâmicas. Continua assim. Então, assim, a gente também fica muito preocupado em dar o feedback, talvez só para o erro, né? Porque os erros não, os pontos de melhora. Mas a gente precisa também potencializar quem está do nosso lado, e isso faz parte de engajar cada vez mais. Poxa, eu tenho um lado bom também, né? Eu tenho algo que eu posso mostrar para essa galera, mas sempre, não que seja aquele feedback de elogio e depois o ruim. Não, até mesmo no dia a dia. Nossa, Gui, eu gosto muito quando você trata a galera, eu gosto muito da sua comunicação que é pausada, você fala bem devagar. Então, são características que esse treinador ele vai guardar e ele nunca vai deixar. Porque ele viu que é dele e alguém viu isso, né? E aí, aos poucos, você continua mantendo os pontos altos, mas aí vai inserindo os pontos de melhora também. Então, isso para quem é líder de equipe, eu acho que é muito importante você ressaltar para os seus colegas de banda aí, seus colegas de time, que cada um tem de especial, o seu big poder ali, porque cada um tem. E a gente consegue achar em cada pessoa. Para deixar essa característica de só carcar, sabe? Isso não ajuda no desenvolvimento. Eu acho isso muito importante. Eu só complementar a tua fala, acho que tanto na função de só elogiar ou só apontar o erro, né? Vamos dizer assim, ou apontar os pontos de melhora, nenhuma das coisas é bom em exagero, né? Então, nem só melhora, nem só tá tudo muito bom, ou nem só sempre precisa de alguma coisa para melhorar sem enxergar o que tá bom, né? É sempre aquele equilíbrio. Da mesma maneira, quando a gente vai corrigir um aluno, né, isso é até uma dificuldade minha como treinador, né? Eu acredito que alguns também possam se sentir no mesmo papel, que às vezes é muito difícil a gente só elogiar alguma coisa. Por mais que o aluno, tipo, esteja ali, o cara tá se esforçando, mas não consegue manter, por exemplo, uma postura neutra, só que ele tá com a base dos pés correta. Tu tem muita dificuldade em chegar, dar o elogio sem falar o que ele precisa melhorar. E às vezes até é uma questão do tempo ali que tu tem, né, para passar por ele, corrigir, dar alguma observação, porque quando o aluno passa por ti, normalmente eu até tento equilibrar, né? Tipo, eu passo pro cara e só digo que tá bom às vezes. Por mais que ele esteja errando alguma coisa, né? Uhum. Eu, depois, uma outra vez que eu enxergar ele, eu vou, continua com isso, mas isso aqui, mas não, né? Evita a palavra mas, né? A gente pode tentar melhorar um pouquinho mais disso aqui. Então, continua te esforçando, tá legal, vamos melhorar um pouquinho mais ainda para ficar melhor ainda. Tipo, então, é muito difícil de largar só o elogio às vezes, né? A gente fica sempre no feedback, porque a gente, né, de maneira genuína, quer melhorar o movimento dele. Só que às vezes a gente quer para ontem, às vezes também. Então, tem essa ansiedade também do treinador de querer melhorar para ontem e às vezes não vai acontecer, né? Então é equilibrar o que ele está fazendo de certo, que quando ele está fazendo certo, aliás, quando tu enxerga aquilo que ele está fazendo certo, ele tem mais facilidade de manter do que tu tá sempre corrigindo também, né? Acho que é um Exato. equilíbrio, né? Aham, é isso que eu ia falar. O próprio método orienta o treinador a ter o cuidado de ter o equilíbrio entre crítico e elogio, né? E isso serve não só com o que você falou, ferramenta de um movimento só, que você está ali olhando, mas até com a nossa equipe. Então, sempre. E é difícil, né? A gente sabe que não é fácil. Ou a gente tem um pouquinho mais de um, ou um pouquinho mais do outro. E achar esse balance para tudo, né? Do que a gente faz. Eu acho que a gente tem que colocar como meta todos os dias. Então, não, hoje eu não tenho que arrumar nada. Impossível. Você vai ter que arrumar alguma coisa aí, põe o seu ponto, tenta achar um equilíbrio e manda bala, faz a aplicação da ação, repete, que cada vez a gente vai ter alguma coisa para melhorar. Isso é o que eu acho que é o mais importante para nós treinadores, né? Nunca vai estar bom, mas ok. E se tiver bom, a gente vai tentar buscar o mais perto da excelência possível. Obrigada, Fê, por ter falado, eu gostei muito. Acho que é isso, né? Ninguém tem mais dúvida? Então tá bom. Acho que é, então. Na,
Queria te... Dan, você quer falar alguma coisa para a Nath antes? Não, manda ver, Guizão. Manda Não? ver, fica à vontade. Beleza. Nath, queria agradecer. Sei que sua vida aí é corrida, mas por ter tirado esse tempinho com a gente, com certeza ajudou muitos treinadores. Obrigado por mais uma vez aceitar um convite nosso e por nos receber tão bem. Espero que possamos ter mais vezes e te vejo aí em agosto, hein? Yes, com certeza. Quando vocês precisarem, só chamar. Adorei o tema. E a gente vai conversando. E os treinadores estão aqui também. Se quiser entrar em contato comigo no Instagram, que precisar de ajuda com alguma coisa, de tudo que a gente já conversou, ou algo mais específico também, eu estou sempre aberta. A gente está em contato aí. E eu conto com vocês, assim como vocês podem contar comigo. E a gente vai se falando. Obrigada mais uma vez, Dan, Gui. Valeu, Nath. Obrigado. Thank you so much. Bom dia para vocês. Até. Valeu. Valeu, time. Obrigado. Valeu, galera. Boas aulas. Ai, tem uma mão levantada ali, acho que foi sem querer. Acho que sim.